que a gente pode falar de comentários no Clean Code, tá? Primeira coisa que eu quero trazer aqui é que é uma grande falácia, uma grande mentira falar que comentários compensam um código ruim. Então, se o código não está bem escrito, está com nomes um pouco deturpados, nomes pouco explicativos, se você colocar um comentário em cima daquele método, você vai resolver de boa esse problema de qualidade do código. E isso é mentira, tá? Não é assim que se resolve qualidade de código, não é com comentários. Provavelmente você vai gerar apenas mais ruído no código, tá? Porque o nome diz que faz alguma coisa ou não está muito claro, o comentário vem complementando, às vezes o comentário também não está claro, então talvez ele apenas contribua para um mau entendimento completo daquela feature, daquele trecho de código, tá? Segundo, comentários óbvios são dispensáveis. E o que eu trago aqui como comentários óbvios, tá? Vou trazer um exemplo aqui bem simples, tá? Os comentários óbvios são do tipo, tem uma função aqui que é o cliente possui desconto aniversário, tá? E aqui ele começa, método que verifica se o cliente possui desconto quando o dia e mês atuais são os mesmos que da sua data de nascimento. Beleza, você só lendo o comentário fala, bacana, né? Ele está explicando o que é o possui desconto aniversário. Só que se você olhar para a implementação desse código, você vai ver que ele está explicando o que o código faz de forma explícita. Ele pega qual que é a data atual e ele retorna se a data de nascimento, que é uma propriedade aqui do cliente, possui o dia compatível com o dia da data atual e o mês compatível com o mês da data atual também. Então, por que raios que eu fui comentar isso se é exatamente o que o código faz e está descrito de uma forma, tá codificado de uma forma bem simples aqui, né? Então isso não faz sentido, só vai tirar tempo que você tem para desenvolver e ir comentando coisas óbvias, né? Ainda mais se você tem um código limpo aqui que descreve o que a funcionalidade do método em si faz, tá? Então já vi muitos casos do pessoal colocar aqui um comentário aqui no cliente, entidade que representa o cliente no sistema. Tipo, cara, isso é algo totalmente dispensável. Você não tem nem por que fazer isso. Talvez mandaram você, talvez seja do nível júnior, alguma coisa assim, e alguém comentou para você, alguém falou para você, vai lá e dá uma refatorada no código, coloca uns comentários lá. Então, se você está tendo o primeiro acesso, está se deparando agora com essa parte de comentários, fica a dica aqui, não faça isso, tá? Porque isso aqui não faz sentido nenhum. São comentários óbvios. O próprio código consegue se explicar. Outro detalhe é quando nós temos trechos de código comentados, como esse aqui. Beleza, veio um cara aqui, tinha um método chamado desconto aniversário. Aí ele comentou esse trecho de código e reimplementou de outra forma, né? Possui desconto aniversário. Pode ver que ele melhorou o código aqui por causa que ele antes eu tinha um método que não possuía um verbo, né? Desconto aniversário apenas, e como nós vimos aí na parte de nomenclatura, métodos tem que conter um verbo. Então beleza, ele deixou o código mais limpo, né? Possui desconto aniversário, ok? Só que qual que é o problema que ele gerou aqui? Ele comentou esse código e deixou aqui para a posteridade. Isso é dispensável por quê? Por causa que hoje em dia a gente conta com ferramentas de versionamento de código. Então, se ele fez isso aqui, comentou esse código e deixou aqui para ter tipo um backup, né, do código anterior, sei lá,
documentar que ele fez a mudança, alguma coisa do gênero, isso não existe mais, né, na atualidade, porque você joga lá no GitHub, por exemplo, ele fala a data do seu commit, o que mudou, deixa em highlight as partes que mudaram naquele commit, quem que mudou, a hora que mudou, tudo, né, todas as informações. Inclusive você consegue voltar nessas versões e conferir tudo mais. Então isso aqui não tem mais espaço quando a gente escreve código hoje, tá? Quando que pode ter espaço sendo um pouco permissivo, tá? Você acabou de mudar um negócio aqui, tá? Você não está fazendo um teste real time aqui só para verificar alguma coisa, então é algo super temporário, você não vai fazer commit dessa versão, né? Você só está fazendo uma troca aí, coisa rápida, talvez você já vai voltar para outra versão e tudo mais, tá? Então só nesse cenário aí, quando as coisas já estão rolando, você está testando e codificando, é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, né? Mais ou menos nesse sentido que seria adequado fazer alguma coisa desse gênero. Mas em hipótese alguma fazer commit ou deixar isso aqui em versões oficiais do teu código, tá? Por causa que isso só gera mais ruído também. Beleza, já falei da parte de não ter backups nesse teu código, né? Deixar comentários como se fossem backups. Outro ponto importante, comentários sobre a intenção ou escolha de alguma solução dentro do sistema, ou uma solução que você utilizou em detrimento de outra que é muito conhecida, ou por que você fez aquilo no código. Aí sim talvez é um comentário que faça sentido no seu código, porque você não está, perceba, você tem o código, você não está descrevendo, não está repetindo o que aquele código faz, você está explicando o porquê daquela decisão, tá? E muitas vezes está explicando por que você utilizou aquilo que talvez para quem esteja lendo pareça estranho, então você já é proativo o suficiente para olhar para aquilo e pensar, as pessoas vão estranhar esse código, não é um código comum, então eu vou explicar qual que foi a intenção, o que aquele código faz em termos de não de descrever linha a linha o que ele faz, mas quais foram as suas motivações, as suas intenções com aquele código, tá? Aí sim é algo de valor, por quê? Porque você não consegue passar a sua intenção no código, né? Você consegue escrever o código de forma objetiva e não a sua intenção em termos de resolver alguma solução, alguma coisa do gênero, tá? Outro ponto que possa ser válido, comentários to do, tá? Você não vai encher teu código inteiro de comentário to do, então isso é algo que você tem que usar com parcimônia. Então você não vai criar uma classe e logo em seguida já vai comentar to do, implementar os métodos dentro dessa classe. Não, isso não tem serventia, né? Mas às vezes quando você está implementando alguma coisa, por algum motivo você está com uma deadline apertada aí, você escolheu por algum motivo, tomou essa decisão, né, puxou essa responsabilidade de implementar alguma coisa no futuro e você não quer deixar passar isso batido, você coloca um comentário to do explicando o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, muitas vezes por que foi deixado de lado, né? Então você tem que entender que os comentários servem para passar muito mais a sua intenção e o momento que você estava naquele momento escrevendo o código e não o que o código faz, tá? Então o to do é exatamente isso. Você vai passar para ele, vai escrever o que precisa ser feito, como, por que foi deixado para um outro momento e tudo mais, tá? E para fechar aqui a parte de comentários, comentários que envolvem implementações com serviços ou recursos de terceiros. E aqui tem um ponto importante. Por que eu iria comentar códigos que fazem integração com sistemas de terceiros? Exatamente por causa de um código parecendo isso aqui, tá?
você vê muitos sistemas sendo feitos dessa maneira. Então SCX001, o que é isso? Você nunca vai saber. Agora imagine que você tem um RP, né, que você precisa utilizar esse RP e ele expõe uma API para você, expõe algum tipo de integração que traz a mesma nomenclatura, tá? Então muitas vezes você tem lá uma camada do teu sistema que trabalha com serviços externos, que vai chamar uma API de um RP, vai interligar com algum outro tipo de sistema, e esse sistema é muito fraco de expressividade nos códigos que ele traz, e você precisa de fazer isso de alguma forma. Então, nesse cenário faz muito sentido você documentar, tá? Você escrever alguns comentários conforme você vai codificando. Então, beleza, cliente igual a, ou produto igual a SCX001, é o código fixo que o RP precisa ter em algum tipo de campo para mandar para a API, né? Um campo que é fixo com o mesmo string, e aquela string tem que ser daquele código específico. Então, para não deixar aquele código específico lá, que não fala nada com nada, seria bacana você comentar o que é aquilo. Então você percebe que você não tem como fugir, por causa que é algo externo que você precisa implementar, e é algo externo que tem pouca qualidade de código em termos de nomenclatura. Então, como você quer manter o seu código o mais entendível possível, você vai ter que utilizar o artifício de comentários para fazer isso, tá? Alguns tipos de integrações permitem que você crie suas próprias estruturas para fazer o parse de algumas informações, serialização de algumas coisas, e você pode dar o nome que você quiser. Nesse caso que você tem essa possibilidade, fazer um dpara, por exemplo, seria interessante você fazer o código de forma expressiva já. Mas tem casos, eu já trabalhei com muitos casos, que acontece que você tem códigos malucos para pôr na sua implementação e que alguém que olhar aquilo lá não vai entender. Então, ao invés de você ter um mapa falando o SCX001 lá no RP tal e está no meu código também significa isso. Não, coloca um comentário. Tá? Nesse caso, os comentários fazem muito sentido e te ajudam muito a compreender aí um cenário de integração entre sistemas.